Para quem não acompanhou a primeira roda de conversa, nós estamos agora na segunda roda de conversa com Sebastião Camargo, na livraria Liberdade e Consciência, unidade de São Bernardo, na Avenida Kennedy. E como roda de conversa tem um estilo pinga-fogo, né? Sebastião apresenta um tema e aí nós vamos colocando as ideias de quem está presente, quem estiver online também pode fazer as suas perguntas ou colocações direto pelo Instagram. Sebastião, o tema dessa segunda rodada é o amor é a alma da vida. Tá? E o comum entre os enamorados é chamar meu amor, né? Meu doce. Aí você fala assim, bem, então se o Anderson é o amor da Marcela Lemos, então o amor é a alma da vida, né? Então, é isso. O que é esse amor é a alma da vida? Nossa gratidão a todos por estar acompanhando o segundo módulo. Onde quer que estiverem, que a paz seja com todos e a presença de vocês. Então, esse tema nos chamou a atenção, em primeiro lugar, com André Luiz, que na obra Nosso Lar fala que a alma em si só se nutre de amor. Aquilo já me deixou um pouco desconcertado à época. Falei, mas o que é isso? A alma em si só se nutre de amor. Então, a Marcela não está se nutrindo de Anderson. Vamos ver se isso vai dar certo. Se ela vai chamar ele de meu amor, né? Aí num abraço dá para se nutrir, porque o abraço é um mecanismo de nutrição. Na troca de carinhos, até no ato sexual, isso intensifica. E nós vamos mostrar isso. Depois, Joana de Ângeles vem, em outro momento, o amor é a alma da vida. Aí eu juntei as duas coisas, o amor é a alma da vida e a alma em si só se nutre de amor. Agora, a compreensão desse enredo, que talvez pode parecer um pouco complexo, mas não é. Então, quando nós falamos de Deus, para Carlos Torres Pastorino, ele prefere dizer a luz incriada. Porque ninguém criou Deus, né? O verbo criador e não criador. Porque em Deus, criação. Porque a criação, eu crio alguma coisa, você cria, criação. Agora, criar é quando a obra acontece dentro do. Como não existe um outro Deus e não tem um espaço fora dele, então em Deus tudo é imanente, não sai do, e tudo nele, a obra dele em si, é uma criação dentro de si mesmo. E a primeira coisa que o verbo, que é essa expressão divina, ou o mecanismo por meio do qual ele vai se expressar, cria a lei, que é o hálito divino, que perpassa tudo que existe. E do hálito divino, quando a gente entende o verbo se faz carne, então o hálito se fez o psiquismo divino. Mas no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, não o verbo estava em Deus, porque não tem fora de Deus. Isso é Pastorino também, em Sabedoria do Evangelho. Então essa materialização do hálito divino, que é a lei, a força do Evangelho, compõe-se o psiquismo divino, donde nasce o Espírito, como menor fascículo de luz, e ao reunir em dois ou mais, forma o amor substância, o elemento, inicialmente para a alma que já se fez, vai se nutrir. Mas vamos ver o que acontece na sequência. Se o Espírito se une inicialmente para formar o amor, e Joana narra que antes do amor não existia criação agora.
Porque a partir do psiquismo divino entra os Cristos. A matéria-prima, segundo a lei, porque Deus cria a lei, gesta a matéria-prima, agora entra em ação os criadores. E esse amor, porque o próprio Cristo disse-nos, onde houver 2 ou mais, aí eu estarei. 2 ou mais espíritos, princípios inteligentes, recém-natos ou recém-saídos do psiquismo divino. Um pequeno enredo, autodescobrimento, uma busca interior, Joana de Ângeles. Em sua complexidade, e olha, quando Joana fala em sua complexidade, você respira fundo, aperta o cinto que já vem. Mas daqui a pouco vamos falar com ela em sua imensa complexidade. Aí vocês põem 2 cintos de segurança. Em sua complexidade, a energia que é vida, ou seja, a energia que compõe a vida, constitui-se do psiquismo divino. Aí, como eles vão deixando rastro, Viana de Carvalho na obra Atualidades do Pensamento Espírita, ambas por Divaldo, as obras, o psiquismo divino existe antes da mônada, que é o espírito na sua origem. E Joana fala, o amor é o prolongamento do psiquismo divino, deixa o rastro. Se é o prolongamento, só pode ser o espírito, só que agora reunindo-se em 2 ou mais, como Jesus disse, onde houver 2 ou mais, aí eu estarei. Além de ser o pão da vida e a lei, tem o poder para dar e retirar. Esse amor compõe inicialmente o centro da vida maior que nós chamamos de Akasha, ou éter cósmico. E foi Leon Denis que falou que antes desse éter cósmico existia um fluido sutil, e só pode ser o psiquismo divino antes dele. E esse Akasha, esse éter cósmico, é o centro da vida maior, o que chamamos vida com V maiúsculo. E deste centro da vida maior nasce o que nós chamamos de fluido cósmico, do qual, ou o qual já é composto por uma infinidade de pequenos espíritos, formando, porque o espírito começa como fluidos, Miramês. E nesse oceano, a transmutação desse fluido gesta a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. E esta matéria mental transmuta-se em energia mental em bioenergia. Agora começa para a ciência a gestação da própria vida, porque para trás a ciência não admite. Admite a partir da partícula de Deus, que é o bóson de Higgs. E é a bioenergia que dá origem a isso, e ela veio da matéria mental, que teve a sua origem no fluido cósmico, veio do éter cósmico, que nasceu da junção dos espíritos formando o amor como substância, e tiveram a sua origem no psiquismo divino, veio do hálito divino, do verbo criador, luz incriada. Ficou fácil? Para minha cabeça deu nó. Vamos bem devagarzinho, então. No princípio era o verbo, quer dizer, o instrumento que Deus vai usar para manifestar. E o verbo estava em Deus, quer dizer, é uma potência dele. Imagine o verbo em nós sendo nossa vontade e o nosso pensamento. A primeira coisa, quando vamos elaborar uma obra, a gente cria uma lei, um mecanismo. Se for uma empresa, o seu regimento, as suas leis. Se for um prédio, o projeto. Senão não tem como. Você vai criar um mecanismo que regulamenta aquilo que você pretende. Não igual à nossa Constituição, que a maioria das leis não tem regulamentação até hoje. E eu não sei para que ela serve, às vezes eu fico confuso. Porque a maioria não obedece, né? Aí fica meio confuso no caso, mas a Constituição Divina não tem como não obedecer. Ou obedece, ou obedece. Só tem 2 opções. Então, no princípio, era o verbo, uma expressão da luz incriada,
o hálito divino, que é a lei, o psiquismo divino, que é a matéria-prima. E vocês podem imaginar, Jesus só desce quem subiu. Então imagina descendo essa energia. Luz incriada, verbo criador, hálito divino, psiquismo divino, como se fosse uma descida, só desce quem subiu. Psiquismo divino fraciona-se em partículas, espíritos, que ao reunir-se nas suas primeiras experiências, nos seus primeiros ensaios, formam o amor substância que gera a vida maior, o centro da vida maior, o éter cósmico, o akasha, fluido cósmico, matéria mental, energia mental, bioenergia, bósons de Higgs ou quantum de energia, as menores partículas na física quântica. Ou tem alguém que fala, o menor na física quântica não é o quantum, é um fóton. Para a física quântica, quantum significa a menor partícula de energia. Para quem não estudou física quântica que fala isso, e pode até ser sinônimo, porque é a menor partícula de luz. Mas essa menor partícula de luz na física quântica, o bóson de Higgs, já é uma infinidade de espíritos tamanha, porque a matéria-prima já era composta de seres vivos incontáveis, André Luiz. Então imagina quantos espíritos que vai ter num bóson de Higgs. Por isso que ele só deixa o rastro, é um feixe de luz. Ele nunca parou para fazer pose para ninguém fotografar. Eles imaginam, percebe que ele passou, criou uma metáfora, mas nunca ouviu fazer pose de fato. E mesmo sendo a menor partícula, o quantum para a física quântica, já é o bonde andando a muito longe. E esses pequenos seres já são considerados infracorpúsculos. Com a porção deles compõem-se os infra-reinos. Então imagine uma infinidade desses corpúsculos formando reinos inteiros. Aí você pega uma porção de reinos, formam os sub-reinos que do neutrino para frente. Para aí um pouquinho. Ontem a gente estava de preto, os homens de preto, era ontem, né? Eu e ele. Camisa preta, aí vai almoçar, o mesmo peso, sem combinar, 402 gramas, o mesmo peso. Nunca vimos isso acontecer. 2 pratos. Pratos diferentes. Homens de preto, lembra quando eles deram um close, quem assistiu, naquele amuletozinho que estava no pescoço do gatito? Aí foi indo, né? Planeta, constelação, galáxia, universo. Lá na frente, o ETzinho tá pegando birolinha, que era os universos, e pondo dentro da sacolinha. Então dá para vocês entenderem. Vocês pegando um monte de infra-reinos para fazer os intra-reinos. E 1 trilhão multiplicado por 10 é o que passa de neutrinos por todos os corpos da natureza. Isso é o Evangelho, o amor em ação também. Esses sub-reinos se organizam para compor o que nós chamamos de intra-reinos, as partículas atômicas, nêutron, próton, elétron. E chega o momento que os fótons gestados pelos elétrons formam a consciência do átomo. Como, para André Luiz, o átomo é um aglomerado de forças vivas, esta é a alma da vida nesse átomo físico. Para ficar mais próximo aqui, mais palpável. Então, ou seja, a alma que rege a vida pode ser uma alma virtual que Camille Flammarion narra como sendo o elemental que vai gerenciar o cloro, o sódio. Então, em tudo tem alma. Tudo tem sua alma, tem o seu centro de organização. A isso chamamos consciência ou chamamos de alma. Porque se une 2 ou mais partículas de mônadas, ou de luz, ou espírito, o trabalho que eles fazem junto, a experiência vivenciada forma a consciência que rege aquele todo. Vamos dar um exemplo simples que demos ontem. Átomos de fósforo formam moléculas de fósforo, e no trabalho o suprassumo dessas moléculas forma o nucleotídeo.
que a alma que rege a própria molécula. Quer dizer, promoveu-se alguém dentro de uma empresa e formou um colegiado dentro da própria empresa para gerenciar a própria empresa. Os nucleotídeos, trabalhando essas moléculas, a essência de si mesmo compõe o RNA, que é mais evoluído do que ele. É a alma dele. O RNA, promovendo os nucleotídeos, trabalhando as moléculas, compõe o DNA, a alma do RNA, que você percebe dentro do DNA, o RNA mensageiro, lembra? O transportador e o ribossômico. Um fabrica a mensagem, o outro transporta e o outro executa. Mas antes, eles eram os reis da cocada, não era? Agora, há algo maior. E assim vai se formando a alma. Vamos acompanhar o Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. O aluno se tornou mestre também. O perispírito era o mestre que coordenava. Agora ele evoluiu tanto que se confundiu. Quer dizer, hoje ele obedeceu como átomos físicos, amanhã comanda. Está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Então, só para a gente acompanhar, você está dizendo assim que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. E o perispírito também evolui. Tá, então a gente sabe, por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que cada célula física tem a sua contrapartida no perispírito. Né? Então, cada célula física tem a sua célula espiritual. Pelo que você está dizendo, a alma da célula física é a célula espiritual? E a própria célula física, segundo André Luiz, o que era físico transformou-se em psíquico. O átomo físico transformou-se em psiátomos, na visão de Hernani Guimarães Andrade. Como você está falando que um comanda, então você também está dizendo que assim, que toda a expertise de todas as células físicas não dão a expertise de uma célula psíquica. Se você somar todas as células físicas juntas, uma célula perispiritual do modelo organizador biológico tem mais conhecimento do que todas elas juntas. Um psiátomo tem mais conhecimento do que todos os 92 átomos naturais, do hidrogênio ao urânio. Então, meu espírito tem mais conhecimento do que todas as almas por isso que formam ele. Por isso que o todo é maior do que as partes. Então, sistema solar, cada Cristo governando um planeta. A consciência do sistema solar agrega todos nela e ela tem algo a mais do que todos eles juntos. Como se fosse a essência das consciências deles que formasse essa alma diretora do próprio planeta. E se o perispírito vai sofrer transformações sucessivas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, item 24 do capítulo 4, a informação. O perispírito vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros, ou seja, transformou-se em espírito. Por isso que Kardec fala, o perispírito é a alma evoluindo. Perispírito de hoje, a mente de amanhã. Quando a mente desperta, ela se transforma no eu superior, Joana de Ângeles. A mente desperta, entre parênteses, o eu superior, e esse eu superior é o que chamamos de Cristo interno, e se lá fora tem vários Cristos, é justo imaginar que aqui também vai ter vários Cristos formando a consciência e espírito, mas se juntar todos, o espírito tem algo a mais que coordena esse todo, a semelhança dos fótons que eram maiores do que os elementos que compõem o próprio átomo. Ficou meio confuso? Então esse é o amor. Vamos agora... Agora ficou mais claro. Tá, a gente fez a confusão, Não, agora a gente... mais claro, estava mais confuso. Mas agora a gente troca... Vamos bem devagarzinho. Lembre-se que já tem aí umas 3 pessoas querendo perguntar. Cadê o primeiro livro? Quem tiver, alcance aí. Traz aqui, faz o favor. Já está aberto? 335. Então vamos ler aqui para vocês verem. Camilo Clamarion. 335? Uhum.
Deixa eu ver aqui. Pode ler tudo aqui, não vai demorar muito, não. Sim. Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros. Sentem, pensam, raciocinam e falam. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido, quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Existem vegetais sentindo e agindo. Ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. Sem a menor dúvida, as plantas terrenas são sim dotadas de alma, de igual maneira que os animais e os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a sua ordem, dominar e reger, debaixo de sua direção, as demais forças não personalizadoras e esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, à mônada do carbono, à do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. Certo? Espíritos menores dentro de espíritos maiores. Era o amigo bem íntimo de Kardec, Camilo Flammarion, como nós sabemos. Então não é tão difícil. Quando eu vi com Emmanuel, eu falei, eureka, só faltava esse. Porque eu já sabia que o corpo físico é que formava o perispírito, que formava a mente. E ele, conforme nós colocamos no segundo livro, fala que a mente, o cérebro espiritual é que compõe a superconsciência. Ou seja, nasce os diretores que vão governar todo o universo mental, perispiritual e físico do próprio universo, da própria escola. Como vocês percebem, vamos dar um exemplo. Universidades Integradas Bezerra de Menezes, em Curitiba, no Paraná. Ele começou com uma sala de reforço escolar, o fundador, que depois foi o reitor. A necessidade e o sucesso do trabalho foi tamanho que um dos alunos assumiu aquela sala, o que mais se destacou, quer dizer, formou uma consciência para reger aquela e abriu outra. E mais outra, até formar uma universidade. Com certeza, o que destacou foi o reitor daquela, e ele foi formando mais sala, mais a outra universidade. Por isso, universidades, e ele era o suprassumo da coisa, quer dizer, a consciência que a tudo regia. Então é o menor que vai se fazendo, pela união e expertise, o maior, sobre a regência dessa lei cósmica, cujo os Cristos, no nosso caso, representando a lei máxima e dentro dele cada um cumprindo o seu papel. Kardec chega a colocar assim na obra A Gênese. Tem uma entidade de alta hierarquia planejando a confecção de uma ilha. Convida certos seres, animaizinhos, que cada um, ele sabia que cada um ia cuidar só do seu quadrado. Só que o cuidado de todos fez eclodir uma ilha no meio do oceano. Cada um só fazendo o que lhe cabia. Nenhum tinha consciência de si mesmo. Como a planta não tem consciência da grandiosidade que ela é. Então, quando você vê Caena pedir a consciência que rege a planta, um elemental, com a experiência, e vendo elementais menores entrando e saindo de dentro do caule, lhe entregando a essência. Aí você pega a essência, são elementais menores, porque quando vai colocar a essência para curar a ferida de alguém, percebia que tinha fadinha organizando as moléculas da essência, e não a essência em si. E Ramatiz fala que tem um elemental coordenando um elétron. E Aulus, nos domínios da mediunidade, tem elemental coordenando um fóton, que já é uma entidade da natureza. Então são coisas menores que se capacitam
funcionários dedicados dentro de uma empresa, como o doutor Hermínio de Moraes. Hermírio de Moraes, né? Doutor Antônio Hermírio de Moraes. Então ele fala, eu não tenho funcionários, eu tenho uma família com 40 mil colaboradores e com os familiares dele dá 100 mil pessoas sobre a responsabilidade dele. Chegou a ter mais de 100 empresas. Só que num dado momento, ele viu aqueles gerentes mais honestos, mais dedicados, falou, vamos fazer um acordo. Lá em Três Lagoas tem um, e para quem conhece o Luiz e a Marília, que a gente fala deles sempre, irmão da Marília, mãe da Aline, que nos conduz nos domingos nas lives. Falou, está aqui, nós vamos fazer um acordo. A empresa, você vai me pagar R$100. O caminhão, R$10. Vai me pagar R$50. A empresa, o terreno com prédio e tudo, que era tudo dele. O estoque você vai me pagar 50. Tudo simbólico. Só que você vai ser o meu parceiro, você vai vender o meu produto. O ferro, o cimento, o cal, etc, etc. E fez isso com, acho que mais da metade de suas empresas. Tinha mais de 100 empresas. Quer dizer, delegou funções. É o mesmo que Jesus falou. Assim como meu pai me confiou um reino, eu também vou-lo confio. Num dado momento isso ficou claro. Por agora eu preciso ir. Mas não é o diretor da terra. Se me amais, quer dizer, vai cuidar aqui durante a minha ausência. Os 70 ministros que está nas informações dos Espíritos. E eu vou preparar outro lugar, porque há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. E eu vou, se permanecer fiéis, eu voltarei e os levarei comigo para que lá onde eu estiver estejais também. E Chico, certa feita, recebeu uma mensagem da alma do mundo. E na mensagem que eu li nunca mais vi, não sei se eu vi no plano espiritual, se ela existe no plano físico, Jesus e os demais Cristos que antes governavam o sistema solar estão governando 1/4 da galáxia. E agora, diz que é Francisco de Assis que assume o comando na Terra para o mundo de regeneração. Então tem a ver com a primeira roda de conversa, que tudo cresce e tudo evolui. Tudo evolui. Aí você vê quem é que está dentro de Francisco, já que Kardec falou que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir. Bezerra é um pupilo de Francisco, Joana de Anjos é outra, Miramês é outro, Caena. Então, uma infinidade de seres, e diz que reencarnam todos. Nós sabemos que quem reencarna são frações. Não é o Francisco com toda... Não, ele está no comando, ele vai enviar frações de si, e esses seres não são tudo frações dele, não estão tudo dentro dele? Então, nós vamos enviar Joana, Bezerra... O próprio Divaldo, vocês sabem que o português do Divaldo é quase impecável, com exceção de uma palavra, né? Ele fala culpa. Nós falamos culpa. Ele deixou pelo menos a marca do baianês aí bem. Bezerra de Menezes são. O verbo não está fora do prumo? 10.000 espíritos. Então, quer dizer, a soma dos espíritos não forma um todo? É Kardec, questão 151 do Livro dos Espíritos. A alma do mundo não é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência de um espírito-chefe? Vamos lá. Depois da Gi, aí o Glauber levantou a mão também. Ah, também? Para ficar fácil, às vezes, para quem é da Umbanda, entender o que você está falando, Sebastião. Você vai num terreiro, tem lá o Exu Caveira, a Mulambo. Aí você vai no outro terreiro, Exu Caveira. Mas você vai no outro, mas peraí, ele se multiplica? Não. É da falange do Exu Caveira que aí você tem essa consciência talvez maior dirigindo, e todos se reportam à falange de Exu Caveira, mas todos se apresentam como Exu Caveira, né? E essa não foi a única pérola que o Divaldo deixou, falando que o Bezerra é a soma de 10.000. Ele falou, um elemental pré-humano jamais chega ao reino humano sozinho. É um número enorme que se une para formar um único humano.
Não é belo isso? Aí vários Exus caveira formam uma grande entidade. Sou como um sol, fraciono. Né? É nessa linha. Isso explica por que do dizer que quando eu encarno, eu esqueço quem eu fui. Na verdade é porque eu estou encarnando, né? Na primeira parte você até comentou que cada encarnação o espírito cria uma nova alma. Então não é que eu esqueci, é porque eu estou encarnando uma fração zerada. É isso. Iramês fala que você, quando desencarna, você pega, como na época que tinha fita cassete, fita VHS, você limpa a fita, guarda na consciência a informação e volta com a fita limpa. Ele que fala, o espírito, além de ser um todo unificado, é a mínima parte, só que vem como uma semente. A semente não sabe que ela pode ser árvore, sabe que veio de uma. Então ela vai aprender a ser árvore, por isso que ela não sabe ainda ser árvore. E às vezes esquece da grandiosidade da consciência da qual ela surgiu. Mas você vem com a informação. Tá, com a informação está tudo ali, como se fosse latente. Como uma semente de laranja, em tese, não sabe ser uma laranjeira. Você vai ter que preparar a terra, você vai ter que dar todos os cuidados, toda a atenção, ensiná-la como a minha árvorezinha lá da frente de casa. A árvore mesmo foi quebrada pelo vândalo. O que nasceu foi um brotinho, e brotinho não sabe ser árvore. Então nós fomos moldar. A partir de uma altura, cortar a guia, mentalizar a copa, e depois fez a copa, o caule não aguentava, poda radical, perde a força aqui, dá força lá até ela virar árvore. É uma árvore feita como eu já mostrei para vocês. E é a mesma coisa. Então a alma nasce. Para a Joana de Ângela, ela é um ponto de autoconsciência pura, e para a autora, um ponto de autoconsciência pura, sábia que veio. Ela veio para aquela função, mas ela precisa ter a conexão com a sua essência. Por isso que Jesus envia um, envia outro para lembrar o que nós somos. Como ele próprio lembrou, sois deuses. O reino de Deus não está aqui nem acolá, mas sim dentro. Quer dizer, busca dentro, não precisa... Pode um ser humano... Pode um ser humano... Pode falar. Pode um ser humano sentir que outras vidas e sentir saudade de outras vidas? Você está diante de um. Às vezes a gente se sente meio deslocado aqui. Mas vamos com Kardec para ver se essas outras vidas existem, se eu posso conversar com elas. Revista Espírita, 1866, mês de junho, artigo chama-se O Sono do Espírito. O Dr. Calais, a fração que estava encarnada, era um médico e vivenciava a medicina diferente dos colegas dele. Enquanto os colegas davam alimentos, ele buscava a causa das doenças nas falhas morais do indivíduo. Curava a moral, sarava o corpo. Como tudo morre para renascer, porque é lei, a quinta lei moral, lei de destruição, que está na questão 728 do Livro dos Espíritos e seguintes. Ele se vê, porque agora ele segue curando almas e não mais corpos. E conforme lá está, na velocidade do pensamento. E às vezes eu brinco, imagine ele na fila do SUS, porque parece que atende a gente pelo pensamento. Você chega lá, a receita já está pronta, às vezes nem olha para você, porque eu já passei por isso. Só que de repente ele se vê dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. Ele pergunta, eles respondem e ele percebe que respondeu para ele mesmo. Quando ele se volta para perguntar, já não era muitos, era um. Então somos um e somos muitos. Por isso que Kardec falou, o espírito é como um sol. E no Livro dos Médiuns, li nunca mais vi, Kardec falando que desdobra-se o perispírito
A parte mais simples, que hoje chamamos de modelo organizador biológico, permanece com o corpo, porque senão o corpo desintegra. Se ela for retirada, o corpo desmancha, que é a forma que compõe a forma. E porque os demais são entidades que você pode estabelecer função. E o cientista Lancelin, porque ele foi um cientista quando aqui esteve, ele percebeu isso na prática e se viu 9. O corpo físico, com seu modelo organizador biológico, e mais 8 entidades. E uma coordenava as demais. Falei, vamos ver como que fica isso numa reunião mediúnica. Já que recebem espíritos por lá, né? Uhum. Um psicografou, outro da psicofonia, pictografia, simultânea. Foi quase o Pentecostes, mas era um só. Por isso que cada célula é uma consciência, cada órgão, cada sistema, cada corpo é uma consciência, é almas em construção. Então não fica difícil quando você entende assim. Fale do Evangelho aos teus órgãos. São vivos, são consciências, são educáveis. Converse com as imperfeições morais. São seres vivos, são entidades. Então, quando nós vamos entendendo o que realmente somos, porque isso é o verdadeiro conhece-te a ti mesmo. E conhecerás o universo que somos em miniatura. E se fordes fiéis no pouco, Jesus, eu te darei intendência de coisas maiores. E o Exu está me cobrando aqui para falar Exus, né? Guardiões, né? Ou guardiões, são entidades que compõem uma entidade maior. Porque eu falei no plural e confundi, mas vocês já sabem que o assassino é gramática. Né? Você completou seu raciocínio, Gi? Não, era isso mesmo, a questão de que o fato de nós sermos várias entidades, então, como, por exemplo, Bezerra de Menezes é 10.000, se por um acaso dizer que Bezerra vai reencarnar, ele não vai esquecer que ele era Bezerra de Menezes, é porque simplesmente ele vai iniciar uma nova alma. Mas é Só direito que ele tem acesso à memória dele. Só que ele não sai de lá. Vamos dar só um exemplo. Falam por aí que o Divaldo estava perto de um ser, que Francisco de Assis e Clara de Assis estava perto deste ser, e Joana de Anjos estava falando para ele desses dois seres, Francisco e Clara. Mas Joana de Anjos não é Clara? Se cada vivência não fosse uma alma, como que Joana fala dela mesma? Dela mesma. E Leon Denis, sabemos que ele é Jerônimo de Praga, que encarnou com Leon Denis. Mas como? Jerônimo de Praga foi o mentor dele durante 50 anos. Eu encarno uma fração da qual eu sou o mentor. A cria é minha. Mas você tem as tendências que o seu espírito coloca e tem as memórias. E tem as potencialidades. Então você é virgem entre aspas. Você vem lá com alguns recursos para você poder desenvolver, não é? Vem com os recursos em latência, porque uma semente, como eu disse, ela tem a árvore, a floresta inteira dentro dela. Agora precisa de alguém lembrá-la desse potencial. E a consciência está em todas as partículas. Como o Pastorino narra, Deus e o Cristo estão inteiros dentro de nós. De nós. Quer dizer que se, como ontem nós estávamos estudando, eu desenvolver o meu potencial, aprender a acessar as minhas informações, porque eu vim com esse potencial, aí eu desenvolvo, aí eu posso acessar informações, conhecimento que a minha encarnação anterior em outra personalidade adquiriu. É o que nós fazemos, e é o que ela disse. Vamos dar só um exemplo. Vou aproveitar, tem uma pergunta da Elia Mar, que está muito alinhado com o que você está dizendo. Ela pergunta, é possível acessar todo o restante da informação que contém dentro desse livro, dentro de mim?
Não é só uma página, tá falando do livro Do inteiro. livro inteiro. Vamos lá. E ela quer saber também se isso ocorreria por telepatia ou se seria de uma forma mediúnica ou anímica. Isso acontece quando a gente põe a mão na massa. Não conheço outro mecanismo. Vocês podem inventar regressão de memória, podem inventar o que quiser. Vai despertando, eu vou acessando conforme eu vou aplicando o conteúdo até que eu me torno, como Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive. A semelhança é tanta dele com o Cristo que o rege, ou como o próprio Jesus disse, quem me vê o Pai. Não sou eu quem faço as obras, ele as realiza por meu intermédio, quer dizer, ele dá a ordem e eu executo. E eu só faço a vontade dele. Agora nós ainda queremos ter livre-arbítrio. Eu vou escolher se eu vou obedecer minha intuição ou o meu ego. Essa é a parte que está aqui cutucando desde o início. Todo mundo está tão preocupado em buscar, saber, conhecer, mas o fazer é o principal de tudo, certo? Se eu vou fazendo, os instrumentos vão vindo, as condições vão vindo. É o fazer. Sair um pouco dessa ânsia do quero adivinhar, quero saber que fui, que eu sou. Se todo mundo vem do mesmo local, todo mundo tem a mesma potencialidade, é isso? Exatamente isso. Vamos dar só um exemplo. Buda. Esconderam dele, né? Que tinha doença, que envelhecia. E ele foi buscar. Falaram para ele, aquela moçada lá que ele se enturmou com ela, que tinha que ficar sem comer, sem tomar banho, não podia fazer barba, não podia comer nada, que era vivo, entre aspas. E hoje, se falasse para ele que tudo era vivo, né? E de repente, ele olha lá, se aproxima pelo menos para tomar água, né? Porque eu acho que eles iam tomar pelo menos água, só não podia lavar o rosto. Se lavasse o rosto, tanto que quando ele lavou o rosto e aceitou a comida, já foi expulso da turma lá, do meio deles. Aí o barqueiro ensinando, o moço lá ensinando o barqueiro a tocar o violão. Ó, se você esticar muito, a corda arrebenta. Se você soltar, não tem som. Então ele vê o caminho do meio. A sacerdotisa oferece a ele um prato de arroz cozido com leite. Ele lembra na hora, leite é do bezerro. O arroz é um ser vivo que foi morto. Ele recusa, ela entra no psiquismo dele e mostra toda a cadeia alimentar. Isso está na obra de Masaharu Taniguchi. E ela fala, não roubamos o leite do bezerro, a vaca produziu um pouco mais e o capim não foi morto pela vaca, ele escolheu vivificar a vaca. E ele ainda duvidou, falou, então se isso é verdade, pôs a tigelinha lá na água, falou, se isso for verdade, então roda a corredeira acima. E rodou. Em vez de ir para baixo, pôs a tigelinha, voltou para cá. Quem assistiu o Pequeno Buda viu a cena. Entendendo isso, ele volta para casa, agora cheirosinho, bonitinho, reassumiu a família, e agora, entendendo que ele era, de fato, buscando dentro a resposta, transformou todo o seu conteúdo em luz. Até a última partícula do corpo, luz. As paixões, os vícios, culpas. Então, esse nível de consciência. Então, quando eu coloco a mão na massa, no dizer de Joana de Ângeles, Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Ou seja, eu ponho a mão na massa, vem 100, 1000 vezes a mais a potência que eu coloquei. E vai dando os upgrades, mas pondo a mão na massa, a cada um conforme o seu esforço. Mas conforme você põe a mão na massa, você começa uma obra edificante, você mesmo já ensinou que o polo contrário se apresenta. Para aprender. Porque raramente... Polo perturbado. Exato. Né? Então você vai para um momento de oração, um momento edificante. Aí vem pensamentos em desalinho. Aí você fala, como é que eu estou orando e está vindo pensamentos perturbadores? É porque nesse momento você está oferecendo luz e quem necessita da luz, mesmo sem saber que necessita da luz, se aproxima.
Se aproxime é interessante. Imagina vocês donos de uma escola. Coloque uma faixa de um curso qualquer lá. A Carmen pode colocar lá curso de yoga, dança danças circulares e tal. Às vezes nós nos interessamos, a gente nem sabe se comportar na escola dela. Nós não conhecemos o regimento. A gente chega lá, fala, que povo deseducado, porque a gente não sabe se comportar. Então, quando você estabelece um pensamento novo, que é uma essência de transformação, que esses seres sábios que não estão sendo julgados, condenados, querendo expulsar, nós criamos uma ambiência que nós chamamos com Jesus de o festim de núpcias, e com Hammud, Hamed ou Hammud? não, é Hammud mesmo, de Ramatiz, da turma do Ramatiz. Eles só conhecem a água turva, dê a eles um pouco da água límpida, deixa eles provar. Se eles gostarem, igual ele falou para o moço, você não está com a roupa nupcial, você sabe que no festim a coisa é deliciosa, agora vai e construa a sua roupa. Por isso que eles permitem que a gente beba um pouquinho no processo de meditação, que era o caso de Leon Denis, buscava informações fantásticas, Pietro Baldi também, só que agora ele tinha que construir na prática, e às vezes quando voltava com conhecimento, você é maluco, é rechaçado e etc. Então você acessa se você quer viver. Se viveu pouco, ele me dará intendência de coisas maiores, que é o caso que Jesus falou. E se não tivermos essa consciência, a gente vai estar sempre querendo pegar atalhos. E eu tentei pegar atalhos desde o Egito e não deu certo. Nenhum dos atalhos que eu peguei, refaz o caminho de novo. Eu tentei. Exato. Às vezes, de vez em quando, eles até deixam, como o Ramatiz. Vocês sabem da história que eu já falei. Ele sempre, no plano espiritual, queria entrar numa sala de estudo e ninguém deixava. Sempre tinha um guardião lá. Não sei se era o Exu Caveira, a Balmulamba. Mas estava lá. E um dia, alguém estava esperando ele. Você quer entrar aqui? Sim, gostaria. Você lembra aquela moça que você prometeu o casamento? Lá na roça, veio para a cidade, casou com outra, tenha pelo menos a dignidade de enviar uma carta e libertar a pessoa, está esperando até hoje. Aí eu deixo você entrar aqui para estudar. Aí ele teve coragem e fez. Veja, pequenos detalhes. A gente promete uma coisa, às vezes, para um vegetal. E depois você não executa, imagina a decepção. Agora você criou um ambiente para acolher esses aparentes tormentos que não são tormentos, são experiências. Em relação ao hoje comparado ao ontem, pode parecer totalmente fora do prumo, mas é o que eu tinha de melhor no ontem. Onde Ramatiz, olha, nós já passamos por essa aula no domingo, a gente valorizar essas forças inferiores que nos trouxeram até aqui, criando ambiências para acolhê-las e promovê-las, e não querer se livrar delas. Mas normalmente a gente quer se livrar. Às vezes a pessoa chegava na casa espírita, como se quisesse se livrar. Eu falei, eu não posso te livrar de você, porque isso é você. São as suas próprias experiências somadas. Se eu tirar isso, eu estou tirando parte de você. E não tem como eu possa colocar uma luz aí, para você enxergar o que precisa ser feito. Agora, tirar o chamado obsessor, que é você mesmo, porque isso está em várias obras. O elemento perturbador é a minha própria criação. Um ontem, quer seja bem próximo ou mais distante. Então, quando conhecemos essa verdade a respeito de nós mesmos e queremos acessar de fato a nossa consciência, Pastorino, Minuto de Sabedoria, que foi a minha primeira obra de estudo de fato. Depois, para estudar, foi Segurança Mediúnica. Então ele coloca assim, começa a obra, a vida vai te enviar os elementos, tanto colaboradores, parceiros, quanto a matéria-prima. Mas comece.
Não fale das suas ideias para ninguém, senão o outro vai copiar e pôr em prática e você vai ficar na verdadeira. Então começa. Se o outro quer começar depois que você... Aí está copiando sem problema. Mas não fale, como eu tenho um amigo que falou, pensou ele era engenheiro, numa feira, poderia criar um poste para praças com a lâmpada no próprio poste. Pensou, não fez. Na outra feira estava lá o poste. Por isso que Bezerra manifesta mais de 5.000 lugares, porque ele é mais de 10.000 compondo simultaneamente. Aí alguém recebe ideias parecidas, às vezes o mesmo ser, o mesmo transmissor enviou a informação. Todos os receptores que estiverem conectados, agora, de acordo com o receptor, né, pode ser mais xoxinha a informação, né, que é a potência, e o que você vai fazer com o conteúdo. Eu estava no ponto lá dos fótons, mas pegando a rabeira aí do que está a nossa conversa, o que a Fernanda falou, e você trouxe agora, em síntese daquilo que eu compreendo, caminha que o caminho se abre. Para a gente mudar a paisagem que tem nessa pista, e se ela não nos agrada, eu preciso continuar caminhando, porque a paisagem muda. Quando eu piso, novas conexões, quando eu dou o próximo passo, segundo, terceiro, novas conexões se fazem. O universo arregimenta novas possibilidades, porque é um eterno transformismo, né? E o para quê, a intenção, aquilo que eu vim realizar, que cada um de nós veio para fazer, esse caminho está levando justamente para isso, né? E a gente sabe que esse fator cruzar a porta estreita, que é uma transição para uma nova dimensão, é realizada pelos fótons. Porém, esse fluxo de energia que chega para nós, nesse exato momento que nós estamos vivendo de fim de ciclos, alteração de ciclos, e esse ano vem justamente com essa ambiência energética, de transformação, de encerramento. Porque justamente é chegar na hora, né, de a gente assumir a tarefa que nos cabe realizar. Mas essa energia está causando perturbação, porque ela veio para regenerar as nossas células e o átomo de cada célula. E muita gente não está compreendendo esse fluxo de energia e está causando, às vezes, um desconforto. E aí vem a ansiedade, a depressão, vem várias outras emoções, né? A raiva, o medo, né? E esse turbilhão ele faz com que, às vezes, o caminho não seja... na verdade, é um convite ao equilíbrio, e sempre vai ser. Mas como que a gente pode entender isso? É isso mesmo? Tá acontecendo e a gente não quer remédio pronto, né? Mas como a gente acomoda essa energia? Então vamos lá. Se Bezerra de Menezes fala que tudo que existe na base da luz. A luz formou todas as coisas, como nós vimos, o menor fascículo de luz é o próprio Espírito. E falamos com Lancelin que se eu não contribuir para a evolução do próprio corpo, ele vai me causar os desconfortos e às vezes até me botar para fora como inquilino. E falamos também que 1 trilhão de neutrinos, que já é uma porção de luz fantástica, perpassa todos os corpos a cada segundo. O corpo quer mudança e às vezes o inquilino não quer. Aí ele vai sentindo o desconforto da própria mudança, como se o corpo estivesse desmanchando, porque está passando por um perpétuo dinamismo. Mas quando eu acompanho a mudança, porque veja os exilados de Capela, eles não acompanharam a mudança daquele corpo que era Sistema de Capela. Sistema de Capela, que é um sistema estelar. Então eles foram convidados a retirar-se.
Jesus construiu o planeta Terra, ou melhor, o Cristo, e trouxe eles para cá e disse que não abandonaria. Não perturbe vossos corações, nem tenha receio. Estarei convosco todos os dias. Então, quando a alma se nega a tomar consciência e gerir com mais sabedoria o seu próprio universo, aonde ela vai sentindo todos os desconfortos, e a maior parte dos suicídios, como nós falamos, é a maior parte mesmo, mais de 90% dos suicídios é o corpo expulsando a pessoa. Ele prefere morrer sabendo que ele vai ser dissociado e fazer parte da formação de outros corpos do que permanecer escravizado. Tanto que na obra No Mundo Maior, André Luiz queria entender um processo de desencarne. Calderaro deu uma turbinada no centro frontal dele e ele entrou dentro do processo. Ele falou, mas me disseram que as células eram escravas e eu estou vendo aqui seres quase livres. E eu não sei onde termina o físico e começa o perispírito, que ele não via a solução. Então, quando entendemos que essa luz, nesse perpétuo dinamismo, e eu embarco nessa mudança, e quando eu mudo, o mundo muda comigo, eu vou sarando de tudo, porque se renova mais rapidamente, eu não nego as sombras, que na realidade as trevas estão a serviço da luz, e eu preciso dar diretrizes, porque luz e sombra são dualidades. O que chamamos de mal é o bem mal compreendido. Então, quando entendemos que nesse processo de transição, ou eu assumo a responsabilidade para permanecer no festim, construindo a minha roupa nupcial, ou eu vou ser convidado, como o próprio Jesus falou, amarre de pés e mãos e jogue nas trevas exteriores, ou seja, vai encarnar num outro proscênio. Ou seja, a porta estreita não se abrirá, caso eu recuse essa tarefa, ou não me alinhe vibracionalmente com aquilo com o convite que chegou para mim. Exato. E se a porta não abrir, não adianta bater. Porque se você está batendo, e esse bater a gente já compreende, para mim isso cada vez fica mais claro, que é um ajuste vibracional. Não adianta eu querer bater sem ter feito, sem fazer o trabalho que me cabe realizar, que é essa minha transformação, porque se a porta é estreita, vamos dizer que eu não devo estar obeso de informação, inchado de informação. Eu tenho que fazer com que o mínimo da informação que eu consigo captar me transforme moralmente e dentro desse ajuste de vibração para que eu passe na porta estreita. Né? Porque, de fato, é muita informação e nós estamos sendo bombardeados de diversas fontes. Né? Agora, eu falo assim por mim, em dado momento, porque será que eu estou ficando apenas com o peso da informação e eu não estou utilizando o que eu deveria utilizar para realmente fazer o trabalho que me cabe fazer? E aí cria uma obesidade, até uma coisa mórbida, e a informação que eu não trabalho, eu vou ser cobrado por ela, que eu tive. E nunca se teve tanta informação, né? Nós sabemos disso. Então, é esse movimento que deve ser dado para eu emagrecer, do ponto de vista do inchaço que se criou pela quantidade de informação não movimentada, mas fazer o máximo com o mínimo, né, daquilo que eu já sei, como você disse, para que eu caiba na porta estreita. É o acúmulo sem proveito ou a parábola dos talentos. Então, quem recebeu 2 multiplicou, 5 multiplicou, o que enterrou mudou de mão. Então, já que você não quer, tem quem quer. Porque fica claramente que, além de prestar conta, ele falou, venha para o gozo do seu Senhor. Ele não pediu de volta. Tanto que não pediu, que ele falou, dê esse que foi enterrado para aquele que já tem 10. Ele já tinha prestado conta, ele não devolveu então. Por isso que quem promove não devolve. E quem não promove, além de devolver, ainda vai ser retirado daquele contexto, onde eles falam choro e ranger de dentes, porque vai para mundos mais primários. Né? Podemos entender então
que a porta estreita é exatamente este momento. É esse momento para nós, agora é esse vestibular. E é só ficar atento, o estado de presença constante e fazer o máximo que eu estou conseguindo dentro da minha condição. Ou seja, E o máximo não é para fazer para o mundo, por mim. é isso. Certo? O que eu estou fazendo pelo meu próprio universo e dentro do meu ambiente de trabalho, dentro da família e etc. Porque se eu mudo, o mundo muda, porque eu vou enxergar o mundo com os outros olhos. Às vezes, para o outro, nem mudou. Sim. Lembra do filme Efeito Borboleta, volume 1? Quem percebia a mudança? Ele só. Somente ele. Demais. Ou seja, a cada dia Uhum. se apresenta uma porta estreita. Mas como eu não estou presente, eu não vejo a porta estreita. Eu não vejo que tem uma porta estreita para passar. Né? É um desafio individual, mas que deságua no todo, a gente perceber a presença. Para que a gente seja o observador, né? E o observado ao mesmo tempo. Para que cruze essa porta. E é interessante a porta, imagina o espírito tendo uma espessura X. Quando ele se sublima, É isso. Ele diminui de tamanho. certo? Aí ele passa. Então, se ele não tiver a espessura, ele não passa pelos portais. É isso. E não é só isso. Se passar pelos portais além da sublimação, ele tem que ter tantos elementos conquistados, tantos talentos multiplicados. Então, só passa para a próxima dimensão quem tiver uma quantidade X de elementos conquistados e promovidos. Então, quanto que você tem aí? Quanto que te foi confiado? Sim. Mas a Não. porta estreita, ela não é muito mais um ponto de vista do que a porta em si? A porta, nesse sentido que eu falei, vamos dar um exemplo. Você tem uma quantidade de energia no corpo físico. Se essa energia não for sutilizada, ela não adentra no psiátomo, no primeiro núcleo. E o Bion, gerenciando o corpo físico, ele vai se sutilizando, senão ele não entra na dimensão do percepto, que não entrará no do intelecto e assim por diante. Então é nesse sentido também meio metáfora, meio... Então, essa sutilização, olha só, Sebastião, você fala, a maior tarefa de um médium é a sua autoiluminação. Então, quando eu penso em autoiluminação, e pelo que você está explicando para a Fernanda, auto é eu, né? é dentro. É dentro. E eu, com as luzes que me são fornecidas, pelo conhecimento, pela intuição, eu identificando com essas luzes quais são os momentos em que a sombra que eu tenho está se revelando. Porque muitas vezes a gente não percebe. Não percebe. Então você fala assim, daqui a pouquinho vai servir um pão de queijo, né? Tá pronto, tá cheirando, né? Acho até que poderia até já deixar a disposição aí. Né? Eu acho que não tem nenhum A problema. gente já vai parar já. Né? Não, Tem que ser quente. Pão de queijo sem então, ser assim, quente nós não, vamos não com pão vale. de queijo. Aí você fala assim, aonde está a necessidade e a extravagância, né? Então, se eu olhar o meu pão de queijo e já começar a olhar o pão de queijo da Fernanda, tem um processo de gula que é filha do egoísmo, né? Então, é identificar o seguinte, peraí, mas por que eu tô querendo o pão de queijo da Fernanda? Eu já não tenho o meu? Né? Ah, mas eu quero o meu e o dela. Então, nesse momento, tem sombra aparecendo, não é? A partir do momento desse sombra, então, peraí, agora eu tenho que colocar a luz. Quem é você que está se manifestando? Então Ou não? vamos lá à luz. No caso do pão de queijo, eu já estou comendo pão de queijo desde quando a Rosana falou que ia assar. Né? E o que está exalando aqui o aroma é a essência dele. Então, quando a gente fala autoiluminação, quer dizer, enxergar as minhas próprias deficiências. Estou iluminando com o saber e com o meu reto viver o que antes eu negava, o que eu desconhecia. E quando a minha luz, porque se num simples átomo de fósforo, a radiação é tamanha, segundo Leon Denis, a vibração, que um átomo de menor evolução, se aproximar, brilha tanto quanto. Com o brilho do outro, ele... Então, essa luz que Jesus falou, brilhe sua luz. Então, o pouquinho que eu conheço, que eu já vivo, levando
para esses seres e falar para eles: vinde a mim, todos vós que sofreis, que encontrais sobrecarregado, eu vos aliviarei. Aprenda a respeito de mim que eu sou manso e humilde de coração, quer dizer, eu não vou maltratar. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas tem uma condição: a observação, a vivência da lei de amor. Então, para ter tudo isso que eu estou prometendo, venha para o festim. Agora, com a disposição de construir a própria roupa nupcial para ficar. Prove do que está no festim, do ambiente. Por isso que cada estágio de consciência, levar essa luz, é permitir que aquela, como vocês viram no trabalho de assistência, você entrar dentro do universo da entidade e permitir que ela sinta o que você é. Ela prova. Quanto mais incondicional for o amor, ela não resiste. E quando se faz isso com as nossas próprias sombras, que nós falamos do que a gente ignora, elas não se vê ameaçada e elas não resistem o convite à promoção. Elas resistem e colocam fogo no império se perceber que está sendo expulsas. Que eu quero me livrar. Como aconteceu na Joana de Ângeles, vem uma entidade, que não era a entidade, era a soma de muitos, e foi classificado e falado para ela: livre-se do lixo mental. Tudo bem, foi facinho. Livrar-se quem não quer. Manifesta a outra, aparentemente muda, não falava, insistia, até que falou: eu sou o lixo mental. Você nos expulsou, e agora, para onde vamos? Eu tive a obrigação moral de trazer para o meu universo. Foi desconforto, porque foram vários processos cancerígenos, porque você queria devolver para o dono não mudava o suficiente para receber de volta. Então é bem... Vamos encerrar? Que agora é a hora de incorporação, né? Tem uma pergunta ainda. Do Anderson. Então vamos lá. E pode ficar tranquilo que eu não fico atormentado com pão de queijo. Eu já estou comendo faz tempo. Não, nesse processo de... A gente fala de reconciliação, a gente tem que reconciliar. Para reconciliarmos o nosso interno, temos que reconciliar com o todo. Né? Mas se as dificuldades que promovem que a gente veja o nosso entorno de uma forma diferente, gerada pelo nosso interno, qual que é a forma de reconciliar? Ou isso se dá automaticamente? Reconcilia ali, reconcilia aqui automaticamente. Vamos lá, eu quero reconciliar com você. Eu consigo fazer isso sem, pelo menos, desejar? Que o desejo está onde? Está em mim. Então já mudou o desejo. Então é simultâneo. Então, quando eu desejo reconciliar com ela, automaticamente eu já estou trabalhando em mim. E quando eu termino o processo, eu já estou capacitado para enfrentar agora algo maior do que era a minha dificuldade com ela, que Joana fala que os verdadeiros adversários mais ferrenhos estão dentro. Né? Então é apenas um exercício, porque não tem como eu desejar sem antes pensar. Porque o próprio pensamento vai acionar, ou pode ser o vice-versa também. Mas normalmente eu parto da inteligência de algo para poder imaginar. Quando eu imagino, eu aciono o desejo. Quando eu aciono o desejo, construo o próprio pensamento. Só que tudo isso já está mudando dentro de mim só de preparar-me para ligar para ela, para pedir desculpa, pedir perdão, e etc, etc. E se ela falar: não estou nem aí com você, não te perdoo, a partir daqui é contigo, porque a minha parte eu já fiz, meu povo já... E vai se acessando níveis maiores, porque se eu tive a coragem, porque cometer um equívoco e reconhecer que cometeu, até aí, agora corrigir é que é mais grave, porque reconhecer eu falo: roubei você. E peço desculpa? Não, você tem que me devolver o que você roubou. Você me causou
um transtorno, atrasei boleto, gerou uma dívida. Então, a hora que você pagar até o último, como é? Você quebrou meia dúzia de ovos. E eu estava fazendo um plano que ia dar 6 pintainhos, que ia chocar. Eu já estava com mais de 400 na cabeça. Então não é só 6 ovos. Então não é. É todo prejuízo, desde quando roubou até o momento. O que eu poderia fazer com o recurso. Por isso a lei de compensação sabe cada detalhe que aconteceria. E às vezes quando a gente começa no processo de correção e vem alguém e leva lá algo da nossa conta bancária. Já começou a devolver, a gente fala, mas como eu começo a mudar? Por isso que Joana fala, quando você começa a mudar para melhor, inicialmente tudo fica pior, tudo se desgoverna. Porque você traz todo mundo que você devia, entre aspas, né? Traz tudo para o contexto. Você está fazendo uma auditoria e então vai fazer um levantamento, quem que você deve, com quem você tem crédito. Mas se permanecer firme, você toma gosto pela coisa, porque conforme vai mudando, passa a ser prazeroso, como nós colocamos com Joana de Anjos no segundo livro. Aí tormentoso é você não ter o tempo de fazer aquilo. Porque o seu próprio mundo psicobiofísico, moral e espiritual pede aquele tipo de alimento. Até no simples comer um pão de queijo. Você comia muito depressa antes. Coma mais devagar, sinta mais prazer, esteja presente no ato. E assim por diante, pão de queijo que não é pão de queijo mais, né? Conforme o Emmanuel. E eu não vou discutir com o Emmanuel. É o Emmanuel de Minas, não é aquele Emmanuel. É um outro Emmanuel. Pois é. Mas é tema para uma nova roda de conversa, né? O pão de queijo que não é de queijo. Então vamos agradecer a todos, rogando o Pai, o Cristo, seus emissários, que fortaleça os laços que nos unem e o entrelaçamento dos compromissos que abraçamos possam nos tornar cada dia mais conscientes que somos um, somos uma família, vários espíritos que se reencontram para dar continuidade ao que outrora começamos. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.